E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Adversus. Vamos conhecer no vídeo de hoje as mais fascinantes e assustadoras histórias de dois cemitérios de João Pessoa. Então, fique com a gente, que a partir de agora iremos começar o vídeo de hoje. No cemitério de São José, que está localizado no bairro de Cruz das Armas, que aliás é um dos mais antigos de João Pessoa, fundado em 2 de fevereiro de 1950, onde por lá ocorrem diversos acontecimentos estranhos, enigmáticos e até sobrenaturais. São corredores e vielas de aproximadamente 2.500 túmulos. E uma das histórias e acontecimentos mais antigos é a moça do táxi. Uma história contada pelo auxiliar administrativo do cemitério, chamado Leonardo Gama. E essa história, ou acontecimento, diz o seguinte: em uma determinada noite, uma moça loira e bonita acabou pegando um táxi no centro da cidade. Bom, na realidade, já era madrugada. E essa moça acabou rodando por toda a cidade com o taxista. Porém, quando o táxi acabou passando em frente ao cemitério São José, ela pediu para que o motorista do táxi parasse. O taxista ficou confuso e também assustado. Ele não entendia o porquê e nem imaginava o que a moça queria fazer naquele cemitério. Porém, para acalmar o taxista antes de entrar no cemitério, ela decidiu passar todos os seus dados pessoais a ele: nome completo, endereço de residência e até o nome de sua mãe. Após isso, a moça adentrou no cemitério. O motorista, então, ficaria esperando ela. Porém, após se passar mais de 2 horas, ele acabou desistindo de esperar, já que a moça sequer havia pagado pela corrida. No outro dia, já pela manhã, o motorista do táxi resolveu ir atrás daquela moça para poder receber pelaquela corrida que a moça estava devendo. Porém, após chegar no cemitério, o motorista viu que estava trancado e que não havia ninguém mais lá. Foi aí que o motorista se lembrou que havia recebido da moça os seus dados pessoais. E entre eles estava seu endereço. Então ele decidiu ir até a casa da moça. Chegando lá, descobriu que o endereço realmente existia. Aliviado e ciente de que iria receber a quantia, o homem então foi bater na porta da casa onde a moça morava. Foi quando uma senhora lhe atendeu, perguntando a ele o que queria. E o motorista do táxi logo lhe contaria a história e o porquê ele estava ali. Quando descreveu as características da moça que havia passado a madrugada com ele, rodando em seu táxi, aquela senhora logo começaria a chorar, pois o nome, as características físicas e a maneira de como havia lhe passado o endereço onde morava batiam perfeitamente com a filha dela. Porém, o motorista do táxi ouviu algo daquela senhora que lhe deixaria assustado, pois a moça havia morrido há 5 anos antes daquele acontecimento e havia sido enterrada no cemitério São José. Mesmo vendo a foto da moça, o motorista não acreditou muito na história, pensando que a moça apenas não queria lhe pagar. Mas quando a senhora lhe chamou para ir até o túmulo onde a filha dela estava enterrada, e chegando lá,
vendo a foto da moça na cripta de um túmulo. Logo o taxista passaria a acreditar. Sairia correndo, deixando a senhora para trás, em direção a seu carro, e partiria em disparada, completamente assustado, para bem longe daquele cemitério. E nem quis mais saber da quantia que aquela moça lhe devia. E há quem diga que até hoje há muitos taxistas que não param seus veículos durante a noite ou madrugada ao verem que a passageira se trata de uma mulher loira e também bonita. Temos aqui uma outra história que teria acontecido ou ainda acontece no cemitério São José. E essa é a história da noiva que passeia pelos túmulos com seu vestido que usou em seu casamento, contada por Leandro Ferreira, também morador de Cruz das Armas. E a história diz que uma jovem moça havia acabado de se casar. Um casamento que ocorreu na capela de São José, que está também localizada no mesmo bairro onde também há o cemitério São José. E logo após o casamento, a moça veio a falecer. E como havia morrido no dia de seu casamento, ela acabou sendo enterrada com um vestido de noiva no próprio cemitério São José. Muitos moradores relatam que mesmo após muitos anos terem se passado do dia de sua morte, na noite das bordas, a noiva fantasma perambula pelo cemitério. Ninguém sabe os motivos do espírito da jovem noiva fazer esses passeios entre os túmulos do cemitério São José. Dizem que para vê-la só é preciso que chegue à noite das bordas e que até mesmo pelo lado de fora do cemitério, através do portão de entrada, seja capaz de ver a noiva fantasma caminhando pelos túmulos daquele cemitério. Em João Pessoa também existe um cemitério chamado Senhor da Boa Sentença, localizado no bairro de Varadouro, fundado em 1930, sendo o mais antigo da capital. Essa história é contada por José Barbosa, que trabalhava no cemitério como vigia, sendo que quando começou, o ano era 1952. Hoje, José Barbosa já está aposentado. E a história diz o seguinte, que há muitos funcionários e até visitantes do cemitério que teriam avistado o espírito de um jovem rapaz. E a história também diz que esse espírito atormenta outros espíritos de pessoas que estão enterradas também naquele cemitério. Porém, pessoas que haviam feito maldades quando estavam em vida. Ou seja, o espírito desse jovem é como uma espécie de justiceiro sobrenatural. Dizem que espíritos de assassinos e ladrões e outros criminosos sofrem nas mãos desse espírito vingador. Diz a história que esse espírito sai de seu túmulo durante as madrugadas para atormentar os túmulos desses malfeitores. Segundo José Barbosa, o espírito justiceiro reside em um túmulo vazio naquele cemitério. Não há corpo algum no túmulo de onde ele sai durante as madrugadas. E o homem também diz que não é somente espíritos de pessoas más que o espírito justiceiro atormenta. Ele também assusta pessoas vivas que entram no cemitério para praticar vandalismo.
E mais uma história que se passa no cemitério de Boa Sentença é a do espírito da funcionária do cemitério Boa Sentença. O mesmo José Barbosa, o vigia aposentado, diz que essa história, até hoje, lhe causa frio na espinha, já que esse acontecimento teria ocorrido com ele próprio. Ele diz que no ano de 1970, trabalhou naquele cemitério uma funcionária chamada Estela. Essa mulher fumava muito e vivia pedindo cigarros. Essa mulher acabou morrendo alguns dias depois de ter começado a trabalhar no cemitério de Boa Sentença e acabou sendo enterrada ali mesmo, no túmulo de familiares. Após 3 meses terem se passado da morte daquela funcionária, José Barbosa diz que estava em uma salinha reservada para funcionários que administravam o cemitério, quando acabou ouvindo alguns ruídos do lado de fora. Segundo ele, já havia se passado das 10 da noite, e o que ele acabou achando estranho é que não havia mais ninguém no cemitério àquele horário, a não ser ele mesmo. Ele diz que esperou por um tempo até que aqueles ruídos acabaram se cessando, porém alguns minutos depois ele acabou escutando um grito, como se fosse um choro, e esse grito chamava pelo nome de José Barbosa. Foi aí que Estela, a funcionária falecida, apareceu na porta, usando um vestido bordado, na qual ela sempre usava para ir trabalhar. Ele conta que o espírito da funcionária falecida apenas o encarou por algum tempo, porém ainda chamando seu nome. Foi quando, de repente, ela se recuaria para a escuridão do cemitério. Segundo José Barbosa, esse espírito da funcionária do Boa Sentença, até os dias de hoje, perambula por aquele cemitério, principalmente em horário noturno. E ele diz que aquele olhar assustador e os gritos desse espírito chamando seu nome, ele jamais irá esquecer. E essas foram algumas histórias que ocorreram em 2 cemitérios em João Pessoa. Em breve voltaremos com outros vídeos. Então continue acompanhando a diversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.